A verdade é que essa segunda-feira a gente ainda está colhendo os frutos da loucura que foi o domingo. Pois é. Uma das coisas que a gente falou e a gente tem que falar ainda é a agressão que o Datena fez ao Marçal. Embora os jornais dizem que foi o Marçal que agrediu a cadeira que estava protegendo o Datena. Pois é. Agora, a gente teve um outro caso muito sério que a gente não pode deixar de comentar. Um atentado grave contra Donald Trump. Vamos entender tudo isso que está acontecendo? Então não esquece de compartilhar, curtir, manda para mais pessoas. E será que o Pablo Marçal foi vítima de um atentado? Ou será que ele foi só um fanfarrão? Eu voto na segunda opção e a gente vai falar sobre isso. Mas bora começar aqui. Vamos chegar chegando. Último momento, matéria do La Nación. O FBI afirma que frustraram um possível atentado contra o Donald Trump. Então, um intento de assassinato contra o Donald Trump. Segundo os primeiros indícios, o serviço secreto abriu fogo contra um homem que parecia portar uma arma no exterior do campo de golfe onde estava o Donald Trump. A realidade é a seguinte. Um cara foi com um rifle, e ele estava com um rifle apontado para o Donald Trump. E o serviço secreto, o FBI, viu que ele ia atirar no Donald Trump e conseguiu agir rápido, imobilizando o sujeito. Olha só essa matéria aqui, por exemplo, da revista Ceará. O FBI diz que foi rápido ao identificar um cano de rifle apontado nas proximidades onde Donald Trump jogava golfe. Donald Trump estava jogando golfe e tinha um cara com um rifle apontado para ele. O próprio candidato que estava jogando com um amigo confirmou que estava bem. Cerca de 13h30, horário local, Trump estava no campo de golfe entre os buracos 5 e 6. Enquanto isso, os agentes do serviço secreto já estavam nas próximas etapas do campo. Foi nesse momento que eles identificaram o cano de uma arma longa escondida nos arbustos. Um tiro partiu de um agente de segurança. Ao avaliar que se tratava de uma ameaça na direção do campo de golfe, o suspeito estava perto da grade do campo, do lado de fora. Segundo o serviço secreto, o rifle teria capacidade de atingir Trump, que estava entre 300 a 500 jardas. A arma tinha uma mira. O suspeito, então, fugiu, largou a arma e entrou num carro. Uma testemunha notou a movimentação. Ou seja, aqui estão tentando dizer que não é tentativa de assassinato, que não tinha informações suficientes, mas sim, tá? Era uma tentativa de assassinato clara, e isso aqui é a segunda vez que a esquerda tenta fazer isso. Ou alguém tem que ser, porque a direita não ia tentar fazer isso com Donald Trump. Trump estava a cerca de 400 metros de distância do atirador, diz a polícia. O FBI diz que há uma possível tentativa de assassinato. Autoridades policiais disseram em uma entrevista coletiva nesse domingo que Trump estava a cerca de 400 e 500 metros de distância de um atirador durante um incidente no Trump International Golf Club na Flórida. Ou seja, por que querem tanto tirar o Trump da jogada? Duas vezes tentativa contra Donald Trump. E aqui eu vou trazer uma revelação aqui assustadora. De novo, porque na primeira tentativa de homicídio contra o Donald Trump, onde o tiro passou de raspão na orelha e aquilo lá foi um verdadeiro milagre, o serviço secreto tinha falhado tenebrosamente. Aquilo lá ficou nítido, escancarado nas matérias que a gente acompanhou. O autor do atentado foi identificado. O autor de novo atentado contra Trump é identificado. Segundo essa reportagem da revista Oeste, fontes das forças de segurança dos Estados Unidos relatam às emissoras NBC e Fox News que o autor do novo atentado contra Donald Trump é Ryan Wesley Hood, de 58 anos. O atirador foi preso na tarde desse domingo. Os disparos foram efetuados nas proximidades do Trump International Club de golfe lá, E quem é esse indivíduo? É esse aqui, tá? Breaking News, da Fox News. A Fox News relata que o atirador contra Trump foi identificado como Ryan Wesley Hood. E quem é esse Ryan Wesley Hood que está aqui na publicação? Ele é uma figura que ainda está sendo investigada, mas é um doador da campanha de Biden.
E é óbvio que isso chama a atenção. O Ryan Wesley Holt, identificado como o autor do novo atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, fez uma doação de $74,40 para a campanha do atual presidente Joe Biden entre os meses de janeiro e março de 2020. A informação foi divulgada nas redes sociais e confirmada pela emissora norte-americana Fox News. Ou seja, é o amor incondicional que a esquerda tem. E olha só essa revelação. A equipe de segurança do Donald Trump estava reduzida no momento do atentado. De novo, por mais uma vez, houve aqui uma falha. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava com a equipe de segurança reduzida nesse momento. No momento em que o homem disparou com um AK-47, arma de guerra, nas proximidades de Trump International Golf Club em Western Palm Beach, na Flórida. O republicano estava no local. A informação foi anunciada por Rick Brashdell, xerife do condado de Palm Beach, pouco depois dos disparos. Há 2 horas, o FBI informou que investiga a possibilidade de um atentado contra o republicano. O Serviço Secreto dos Estados Unidos abriu fogo contra o suspeito, identificado há cerca de 1 hora. Mas foi preso, E se não for queima de arquivos, se esse cara não for apagado, Igual aconteceu com o primeiro lá que tentou, já foram para cima dele. Então, o que acontece aqui? Por mais uma vez, a gente vê uma falha do sistema de segurança em deixar o Donald Trump, à mercê. Ou seja, de novo, ele estava ali, suscetível. A sorte que o Trump está tendo é da incompetência dos sujeitos e também, cara, é algo que parece parece não, é um milagre. O Donald Trump está vivo hoje, é um milagre. O tiro que aconteceu, e eu não estou falando aqui que ele é enviado por Deus, nem nada disso. Eu tenho questionamentos ao Donald Trump, tá? Eu não tenho um político sequer que eu não vou questionar. O Donald Trump, por exemplo, agora, por causa de um populismo barato, está falando em liberar a maconha lá nos Estados Unidos, Ou seja, o populismo barato toma conta. Mas a grande realidade dos fatos que a gente precisa, trazer em discussão, discutir, colocar como um ponto de reflexão aqui o cara só está vivo porque ele virou o rosto no momento certo. O primeiro não teria errado. Esse segundo foi incompetente, foi pego. Mas, de novo, Donald Trump estava vulnerável, Vamos falar do caso Marçal agora também. Olha só, que coisa, Somos notícia internacional mais uma vez. São Paulo, durante o debate por la alcaldía de um candidato, vou falar em espanhol não, Durante o debate pela cadeira, um candidato deu um espancamento ao outro, Ou seja, aqui o La Nación falou que durante o momento deu uma cadeirada, uma espancada no Pablo Marçal. Ou seja, temos, a partir de agora, notícias internacionais falando até do debate de São Paulo. O que acontece nisso aqui que a gente precisa discutir? O Pablo Marçal, segundo a equipe dele, teve uma fratura na costela, está com o braço imobilizado, diz uma assessoria. A mídia está tentando falar que não, o Pablo Marçal está mentindo, Na verdade, a assessoria falou que ele teve uma fratura, mas não foi. Foi uma leve fratura, leve ou grande, é fratura. Pelo menos eu entendo assim. E foi o que o médico anunciou, que há uma possível fratura em uma das costelas do Pablo Marçal. Ele fez ali um teatrão, não, vamos potencializar isso? É claro que fez, não vamos negar, Então, assim, a gente também não é bobo. E é óbvio que o Pablo Marçal fez sim ali vamos aumentar o negócio. Só que aí ele se empolgou demais, tá? Olha só, foi publicado na rede social dele isso aqui, porque todo esse ódio, Aí ele colocou o Donald Trump, com atentado, o Bolsonaro com atentado e o Datena com atentado. Olha, ninguém duvida que se o Datena tivesse aqui conseguido matar o Pablo Marçal, ele teria matado. Tá? Se ele tivesse armado, ele teria feito. Porque o cara que chega a esse nível aqui de pegar uma cadeira, e ele não bateu a cadeira tipo assim, não, eu vou assustar, eu vou fazer uma firula. Não, ele foi para quebrar mesmo. E cá entre nós, um homem grande,
para dar uma cadeirada no outro. A gente já viu muitas desgraças acontecerem com base nisso. Então, para mim, o Datena deveria responder aqui, até talvez por tentativa de homicídio, talvez, né? Não sei, depende das condições, mas aqui foi nítido, foi claro para todo mundo. Uma coisa é certa, olha, erraram demais. A polícia militar que estava lá deveria ter pego o Datena na hora e conduzido ele para a delegacia. A polícia militar estava lá assistindo. Eles deveriam ter pego o Datena em flagrante e conduzido para a delegacia. Eu digo e repito para vocês, se fosse o contrário, isso teria acontecido, tá? Então, assim, eu acho que o Marcel está sendo um belo de um fanfarrão, eu acho, claro. Não é comparável, né, a agressão do Datena com a facada do Adélio ou com o tiro na orelha. Ah, mas uma cadeira tem o potencial de matar, você acabou de falar, Sandro. Tá, mas isso tem que ser averiguado. Agora, uma facada e um tiro é para matar. Não tem dúvidas. Então, tá sendo um fanfarrão? Sim, está. Não nego, né? Mas, enfim, tem muitas coisas que a gente precisa discutir sobre isso. E uma delas, que a imprensa literalmente não está falando. Afinal, vamos levantar milhares de matérias sobre o caso do Pablo Marçal, lá que ele, sabe, pode ter participado de um esquema ali, né, de um pastor, ele ganhou R$350, à época, quando ele tinha 18 anos, é que eu não estou passando pano. O Pablo Marçal mesmo já assumiu que errou. Ele mesmo falou, olha, imagina, você tem 18 anos, né, já está casado, você tem 18 anos, um pastor tem uma empresa e diz que aquela empresa é de empréstimos, te contrata com carteira assinada para você trabalhar para ele e você aceita. Errou? Errou. Há 18 anos atrás, quando ele tinha 18 anos, errou. Há 20 anos atrás, errou. Beleza. Pediu desculpa. Ele mesmo falou, eu não tinha conhecimento da ilicitude. Eu errei em andar com aquelas pessoas, mas eu não tinha conhecimento da ilicitude. Beleza. Só que eles estão explorando isso o tempo todo. Mas qual o motivo que o Marçal foi agredido agora pro Datena? E eu tô vendo muita gente falando, não, mas o Marçal xingou o Datena. Ah, mas o Marçal falou coisa do Datena, então o Datena tá certo. Até a Globo, né? Mas vem cá, a gente precisa levantar isso aqui. Ninguém falou sobre isso aqui, né? Matéria do Isto É. Gente, eu só tô lendo a matéria. Repórter que acusa Datena de assédio afirma ter sido induzida a retirar a denúncia. Essa moça aqui, tá? A Bruna, isso em 2019, Bruna Drius, repórter que havia denunciado José Luiz Datena por assédio, explicou nesta segunda-feira o motivo de ter retirado a denúncia contra o jornalista. Ela revela que foi induzida e mal orientada a assinar um documento que não condiz com a realidade e ainda diz que não mentiu sobre o caso. A verdade é que meu processo de assédio sexual contra o apresentador inexplicavelmente foi arquivado. Não houve investigação policial, meu depoimento não foi colhido e nenhuma testemunha foi ouvida. A justiça não me permitiu brigar pelos meus direitos, publicou a repórter nas redes sociais. Cerca de 9 meses após receber a denúncia por assédio sexual, uma retratação da jornalista foi registrada no cartório de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No documento, Bruna News inocentava Datena de qualquer acusação. Mas a grande questão que a gente levanta aqui é: quem poderia imaginar que um caso de um apresentador rico, famoso, né, branco, hétero, contra uma mulher, o cara pode ser protegido em relação à mulher? Lógico que isso não acontece. Algumas pessoas até lembraram de um caso recente agora, que teve um filho de um presidente também, que foi denunciado por agressão e disse que o pai era presidente e que ela seria destruída, né? A Polícia Civil acabou de concluir o inquérito e disse que não constatou nenhuma lesão corporal, que a psicóloga e médica não tinha nada. Quem diria que um homem branco, hétero, rico, filho do presidente, poderia estar envolto num caso como esse, né? E aí tem até outros casos, como por exemplo, a gente pode citar o caso Silvio Almeida também, que está sendo investigado. Mas olha só, saia justa leva prerrogativas a pacto de silêncio no caso Silvio Almeida. A saia justa, não sabe quem é o prerrogativas? Não, eu te lembro. É um grupo de advogados combativo que defende as pautas das mulheres. E aí nós temos aqui um caso onde uma mulher negra, ministra do Lula,
supostamente, foi assediada por outro, né, por outro ministro, um rico, né, poderoso, né, que está ali no alto topo, né? O que acontece? Até um grupo de advogados, do qual ele até já foi parte, falou: não, aqui eu não vou nem comentar, não vou falar nada. Se eu entro para defender a Aniele, eu tô contra o ministro Lula. Se eu entro para defender ele, eu tô contra ele, então não vou falar nada. É a esquerda, né? Sempre combativa o prerrogativas, dessa vez optou por silenciar diante do escândalo com seus dirigentes próximos do presidente Lula e da primeira-dama, a Janja. Que também se silenciou, tá? Não falou nada sobre a Aniele Franco. Principalmente o advogado Marco Aurélio de Carvalho. Prevaleceu a preocupação em evitar constranger ainda mais o governo pelo escândalo. Lula e Janja já sabiam do caso antes do portal Metrópole revelar as denúncias e não tomaram nenhuma providência do que vem sendo questionado pela oposição. Então, assim, é óbvio que sempre quem está errado são as mulheres, né? Quando um homem que tem poder pode estar envolvido no caso, né? Então, assim, vamos só levar em consideração que nenhum jornal está questionando, né, as denúncias do Pablo Marçal, mas fica por isso mesmo. Pelo contrário, os jornais estão tratando assim: cadeirada de Datena representa o ápice da baixaria nos debates em São Paulo. E aí, quando você olha os comentários, você até se assusta, né? A TV Cultura tentou engessar o debate com regras mais rígidas, mas a cena dantesca foi uma das piores da história. E olha só, o Felipe fez um comentário que eu achei interessante. Gente, independente de você gostar ou não do jeito quinta série do Pablo Marçal, bater no cara com a cadeira não se faz. Gente civilizada não faz isso. Datena vai bater na esposa se ela o incomodar? Vai bater no funcionário da prefeitura que não gostar? Lamentável ver gente comemorando isso. Por quê? Porque a esquerda em peso está defendendo o Datena e comemorando. A maior baixaria do Brasil foi o STF ter soltado um presidiário para ser presidente, né? Foi o que escreveu aqui o Júnior, né? Ápice do descontrole do Datena. Isso sim, não consegue superar uma provocação e caiu na pilha, deveria sair de lá preso. Concordo, né? Mudei meu voto. Datena me representa. Esse é o espectro da esquerda. O modo operandi da esquerda. Quando não tem argumento, parte para agressão. Israel da Costa. Eu tô vendo muito comentário, inclusive no meu vídeo, primeiro hoje. Não sejam tolos. O Marçal agrediu a honra do Datena diversas vezes. Ele faz isso propositadamente. Qual é? Ele quer que todos percam o controle. Por isso gera muita mídia e as pessoas ficam sem entender nada porque apenas assistem cortes. O que eu penso é que nenhum desses caras tem condição de gerir nada. Ou seja, a culpa é do Marçal. Mas não é só os internautas que estão falando isso, sabe? A mídia também. Mas isso aqui me representa mais. Datena, governo Lula. Marçal, é o brasileiro levando porrada, né, desse governo, sabe, nefasto que tá aí. Enfim, a mídia tá defendendo aqui, né, o direito à honra do Datena, né? Antes de agressão, Marçal provocou Datena com gíria de cadeia. Ou seja, cadeieiro, né? O Marçal, ou seja, momentos antes da agressão, o Marçal também agrediu, né? Rivais veem estratégia de Marçal em provocação que acabou na cadeirada, ou seja, a culpa é toda do Marçal. Vocês entendem que a mídia inteira, sabe, não importa o que aconteça, a culpa é do Marçal? A Globo justifica a agressão. Perdi a cabeça, diz Datena após agredir Marçal. Segundo a Globo, a vítima é o Datena. É um modus operandi da esquerda. Parabéns pro Luiz Lima, que é um grande deputado e questionou isso aqui. A Globo consegue tentar justificar o injustificável. Usam de 1000 argumentos para passar pano e destruir quem eles têm como alvo. Agora Datena é um senhor vítima do Marçal. A seletividade da imprensa é revoltante. Agredir sem freio o senhor Bolsonaro de 70 anos? Pode. Imprensa lixo, submundo do jornalismo. Quem discorda aí do Luiz Lima, levanta a mão, né? Eu não vou levantar a minha. Mas a grande questão é que o Cleitinho Azevedo fez uma publicação. E uma coisa é certa. Agora que a mídia está desesperada, porque isso vai ser utilizado
contra a esquerda. Dá uma olhada. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Vai. Nossos comerciais, por favor. Aí foi engraçado, foi, vamos ser sinceros. Seria trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? O mais engraçado foi a cara do apresentador ali. Mas enfim, olha o que o Cleitinho falou. Ela perde no argumento, ela vai para agressão. Tá pena? Você acaba de fazer o papo ganhar a eleição. Tamo junto. E não tá errado, não. E para desespero da esquerda, né? Para desespero de todos, hoje saiu mais uma pesquisa. Eleições em São Paulo. Nunes, Marçal e Boulos estão tecnicamente empatados, diz Real Time Big Data, né? E aí, segundo as informações aqui, segundo Real Time Big Data, Nunes tem 24% das intenções de voto e os outros dois, 22% cada um. A verdade dos fatos é que a gente tem que encarar de frente. Marçal tá arrebentando nisso aqui. Só que sempre eles vão dar aquela forçada ali para a pesquisa mostrar o que eles querem. Eu queria mesmo, sinceramente, era Nunes e Marçal no segundo turno. Que aí eu ia ver quem é quem defende o quê, e aí a gente ia ver quem faz mais baixaria na história. Eu tô torcendo para dar Nunes e Marçal no segundo turno, até porque eu detesto o Boulos mesmo, qualquer pauta, né, pública. O Boulos não, porque eu nem conheço a pessoa. Eu estou falando a ideologia que o Boulos representa. Então, para mim, ela não representa de forma alguma os meus ideais. Mas eu quero o seu comentário. O que você fala sobre isso, tá? Ia ser bom, né? Ver o Nunes e o Marçal no segundo turno. Para ver quem a esquerda ia apoiar. E para ver quem a direita ia apoiar. Tô pagando para ver, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.